Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a aula de literatura e veremos o capítulo 3, Guerreiros Delirantes e Farsantes. Bom, neste capítulo nós veremos os gêneros da literatura. O primeiro deles é o gênero narrativo. E o que é o gênero narrativo? É um texto longo cujo eixo é a trajetória de um herói ou homem superior. O que seria o homem superior? Um semideus, certo? Bom, antes de começarmos a ver os subgêneros do gênero narrativo, é importante frisar que tudo que é trabalhado com relação aos gêneros da literatura é de acordo com o que diz o filósofo Aristóteles. Na obra poética, ele trata sobre os gêneros da literatura, certo? Fala sobre a epopeia, a fábula, fala sobre o poema, sobre a poesia. Então, ele a partir do estudo dele que se parte o estudo desses gêneros. Bom, a epopeia. A epopeia, ela é um subgênero, certo? E que tem como característica a trajetória de um herói. E o tempo, ele é um tempo muito extenso, que chamamos de anos-luz, porque não se passa 10 nem 15 anos, passam-se 100 anos, 500 anos depois. Então é um tempo longo e o espaço ele pode variar também. E a narrativa ela é extensa também. O exemplo que o livro dá de epopeia é a obra Odisseia de Homero, que tem todas essas características, certo? E o eixo dessa obra é a trajetória de um herói, e esse herói é Ulisses. A fábula e Apólogo. Bom, a fábula, como nós já conhecemos, que vocês já devem conhecer, ela é um subgênero do gênero narrativo. Ela possui curta extensão, certo? É curta a narrativa. Ela possui personagens que são animais, e esses animais eles possuem características humanas, e o objetivo da fábula é a lição de moral, certo? Toda fábula ao final tem uma moral. E da mesma forma o apólogo também. No entanto, o apólogo ele tem como personagens objetos. E esses objetos eles também possuem características humanas. O autor que é referência em referente à fábula e o apólogo é Esopo. A novela de cavalaria. Bom, a novela de cavalaria ela é dividida em ciclos e ela trata sempre sobre o mesmo tema. E esse tema é sempre religioso, especificamente sobre o cristianismo. E os personagens são sempre cavaleiros, certo? Então, é uma narrativa que ela é longa, não é tão extensa, ela é longa. E na novela de cavalaria não há lição de moral, mas há uma espécie de conduta, certo? Então, essa conduta é referente ao comportamento que um cavaleiro deve ter, a moral, a ética, os valores, certo? Então, a novela de cavalaria ela tem uma temática religiosa, certo? E todos esses ciclos, eles tratam sempre sobre... É sempre a mesma trajetória, sobre a mesma trajetória e as mesmas personagens. Há uma retomada, certo? A crônica e o conto. Bom, a crônica, ela é caracterizada por ser um subgênero que aparece no espaço jornalístico, certo? E narra as situações do cotidiano como se fosse uma notícia, certo? No entanto, a crônica ela apresenta as figuras de linguagem, é por isso que ela é inserida nos gêneros como um gênero literário, porque há uma subjetividade na descrição desses elementos do cotidiano, certo? O conto, ele também é curto, tem uma narrativa curta, e ele tem um problema, certo? Um conflito único,
e depois desse conflito ao desfecho, certo? Então ele é caracterizado por apenas ter um conflito. O romance, ele é um gênero mais contemporâneo, certo? E ele se assemelha à epopeia clássica, que é a epopeia, certo? É como se fosse uma epopeia para burgueses, que é como o livro traz. Por quê? Porque o romance, ele viraliza, certo? E ele foi muito lido pela burguesia, certo? É um gênero que foi muito visto pela burguesia. E o romance, ele é caracterizado por ter enredo, capítulos, certo? Tem personagens. O tempo, você consegue identificá-lo, certo? E há as personagens, há o espaço. Então, é mais definido a questão das características do romance. Bom, agora nós veremos o gênero lírico, certo? E o que é o gênero lírico? Bom, são textos nos quais acontece a relação entre música e literatura, e nesse caso o ritmo e o metro são essenciais. O que isso significa? É a musicalidade e a poesia unidas, é o ritmo e a metrificação, certo? Bom, no gênero lírico nós temos o poema, certo? E o que é o poema? O poema ele é caracterizado pela formação de estrofes e versos, certo? E que possui o que? Ritmo, metrificação, musicalidade. Bom, e o poema, ele possui subgêneros. E esses subgêneros são o soneto, a balada e a ode. Esses subgêneros, eles terão forma fixa ou não. Os subgêneros do poema que possuem forma fixa são o soneto e a balada, certo? Bom, o soneto ele é caracterizado por ter 4 estrofes e 4 versos, certo? Com metrificação e ritmo e musicalidade. E a balada ela é caracterizada por ter 13 estrofes com 8 versos e uma última estrofe com 4 ou 5 versos que possui uma espécie de dedicatória, certo? É como se fosse um pedido que dá a ideia de uma oferenda, de uma oferta, certo? E isso caracteriza a balada. E a ode, por fim, ela adere à forma livre, certo? Nós veremos a forma livre na ode. E ela é caracterizada por elogiar uma pessoa ou um objeto, certo? Então, na ode não há a necessidade de metrificação. E aqui trouxe a vocês a estrutura do poema, está posto no livro de vocês, certo? Só como uma forma de visualização, que é importante vocês estudarem. Aqui o livro traz de uma forma bem didática e específica sobre o que é o verso, certo? Sobre a métrica, a classificação dos versos em função da quantidade de sílabas métricas, certo? E por último, veremos o gênero dramático. Bom, o gênero dramático, ele se constitui de um texto de extensão menor, no qual se imitam ações de homens superiores ou inferiores. Então, neste gênero, nós veremos a imitação das ações humanas, que nós conhecemos como teatro hoje, certo? Bom, e antes de nós falarmos da tragédia e da comédia, devemos pensar que são peças, certo? Então, o que é a peça? A peça ela é dividida em atos, certo? E nós teremos cenas e cenários, certo? O que é a cena? Bom, na cena serão retratadas as ações das personagens, nós teremos textos em que são expostos o que elas vão fazer, o que elas vão dizer, certo? A fala das personagens.
E no cenário nós teremos a ambientação da peça, onde ocorrerá, como ocorrerá, certo? E, bom, nós temos as peças trágicas e as peças cômicas, a tragédia e a comédia. E o que é a tragédia? Bom, a tragédia, como nós já vimos o conceito do gênero dramático, ela é uma peça que tem por objetivo imitar ações de homens superiores, certo? No caso é só de homens superiores. E que tem como principal objetivo causar terror ou piedade. Então nós podemos perceber que a principal função da tragédia é a catarse, como nós estudamos anteriormente, né, na aula anterior sobre a catarse. Então, qual é o objetivo da tragédia? Causar esse efeito catártico naquele que assiste a peça trágica, certo? Ou seja, se deparar com uma cena que causa horror, terror ou piedade, voltar para si, refletir e purificar as emoções, certo? Através de uma cena que cause piedade ou horror, que possa purificar as emoções, de efeito catártico. E a comédia, ela também tratará de homens superiores ou inferiores, certo? A imitação das ações humanas. No entanto, o objetivo da comédia é causar o riso, certo? Traz a questão da ridicularização e, através dessa ridicularização e de suscitar o riso, a comédia traz a crítica. E essa crítica pode ser a qualquer pessoa, no caso, pode ser a homens superiores ou a homens inferiores. E nós temos também a junção dessas duas peças, certo? Que origina a tragicomédia. Então, a tragicomédia, ela vai abordar tanto o efeito catártico quanto a suscitação do riso, certo? E, além disso, o livro também nos traz que existem outras peças dentro, certo? No gênero dramático, que é a farsa, auto e ópera. No entanto, nós veremos neste capítulo somente a tragédia e a comédia. E, de acordo com tudo isso que nós acabamos de estudar, certo? Sobre os gêneros literários, proponho a vocês a atividade do livro, páginas 12, 13, 18 e 26 a 31. É isto e até a próxima aula.